Boa noite, amigos e irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Vamos dar uns recadinhos antes de dar as boas-vindas para nossa amiga Beth, que veio falar do joio e do trigo. É uma maravilha essa palestra. E eu queria anunciar, dia 23/6, a minha irmã querida Patrícia, ela vai fazer uma palestra sobre desenvolvimento da inteligência emocional e espiritual aqui na casa, dia 23/6, às 20 horas, não percam. E dia 4/7, a minha mãe querida, maravilhosa, que eu amo tanto, fará também uma palestra aqui. Pessoal, é tema livre, viu? É tema livre, tá? Da minha mãe. E dia 2 de agosto, é a vez do nosso amigo Nestor, com a palestra de aniversário da casa, ainda não temos o tema, e quem vai se apresentar junto com o Nestor é a nossa amiga Bia, pianista, que vai cantar e tocar umas músicas. Eu convido a todos e a todas. Muitíssimo obrigado, e por gentileza, amiga, é com você. Gratidão, volte mais vezes. Agradeço muito a oportunidade desse encontro. Boa noite, Fátima, querida. E levemos então o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, ao mentor do SEAC, agradecendo por todos os estudos que estão aí à nossa disposição, por todos os livros, todas as mensagens, e pedindo amparo para que possamos entender o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, da melhor forma que pudermos. Que assim seja. Como o Rodrigo falou, né, essa parábola é maravilhosa do joio e do trigo. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 e 2, depois pula para os versículos 24 a 30, e em que é narrada a parábola. Que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E juntou-se um monte de gente ao pé dele, então Jesus entrou no barco, se sentou no barco, e, boa noite, Wilson. Aí a multidão estava de pé na praia, e Jesus contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas esse homem dormiu, o dono da plantação, né? E veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando a erva cresceu e frutificou, no caso o trigo, apareceu também o joio. Joio é uma gramínea muito parecida com o trigo, só que ela não dá os grãos do trigo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O pai de família, porém, lhes respondeu: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da colheita, né, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, em feixes, para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa parábola é muito profunda. Quer dizer, Deus nos criou para que possamos caminhar na senda do bem, pode ser nesse planeta, pode ser em outros planetas, rumo à perfeição relativa, porque perfeição absoluta, né? Saber tudo de tudo, só Deus. E Deus também nos deu o livre-arbítrio. E se a gente usar mal esse livre-arbítrio, acabarão surgindo as consequências negativas,
vão surgir os débitos na nossa consciência que terão que ser resgatados no futuro. E durante esse resgate, muitos espíritos que estão assim em situação de expiação, de sofrimento, revoltam-se contra as leis de Deus, contra essa situação que vivem. Esses são o joio, os revoltados às leis divinas. O joio são os inimigos do bem, da verdade, e eles até perturbam a grandiosa obra de Deus, atrapalham o progresso da humanidade. E o trigo? São homens e mulheres que procuram fazer o bem, que se esforçam por evoluir. Mas a gente pode perguntar, né? Por que Deus permite que os maus continuem vivendo junto aos bons, atrasando o progresso geral de um planeta, de uma humanidade? Deus poderia retirar, por exemplo, da Terra, né, esses elementos rebeldes, maus, deixando só os bons. Eles estariam libertos, né, dessas más influências, livres para buscarem sua evolução espiritual. Mas Deus tem infinito amor e misericórdia por todas as suas criaturas, como a gente lê lá, né, nos evangelhos, que Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se redima, né, resgate os seus débitos. Por isso que Deus permite que os maus convivam com os bons, para eles evoluírem. Porque os bons acabam sendo um exemplo para os maus. E os maus também são instrumentos de aprendizado para os bons, porque as pessoas que procuram, né, estar junto, né, ao caminho do bem, em contato com essas adversidades, com esses espíritos revoltados, desenvolvem a paciência, a tolerância, o perdão. Voltando à parábola, o pai de família respondeu aos lavradores quando eles perguntaram se deviam arrancar o joio, né? Enquanto ambos cresciam, o joio e o trigo. E aí o pai de família falou: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Isso significa que nem todos os homens e mulheres são maus, eles podem estar numa situação transitória de maldade. São rebeldes, né? Nem todos são rebeldes assim, recalcitrantes, que nunca, ou durante milhares de anos, não vão ceder ao caminho do bem. Então, nem todos os homens são maus, eles podem estar transitoriamente nessa situação, numa rebeldia passageira, mas a lei do progresso acabará auxiliando-os a deixar, né, esse caminho errado, escuso. E nesta convivência com os bons, há maus que se regeneram. Há homens e mulheres que são temporariamente joio, mas logo, logo se transformam em trigo. A gente vê muitas histórias, né, nos livros mediúnicos, ou até pessoas contando, né, de mudanças repentinas que outras pessoas fazem diante de situações críticas em suas vidas. Por isso, Deus permite que convivam juntos o joio e o trigo, os bons e os maus, como diz a parábola. Agora, a gente pode também perceber que muitos homens e mulheres são maus até por conta da sua ignorância, porque não tiveram uma boa orientação educacional na sua infância. Muitos maus são maus por conta do meio ambiente em que vivem, né, que os influenciam, por conta do exemplo que eles recebem. Às vezes foi tudo que eles aprenderam em suas vidas. A parábola diz assim, que os ceifeiros colherão o trigo, né, na época da colheita, e o guardarão no celeiro, enquanto o joio será atado em feixes e queimado.
A Terra está nesse momento de colheita, está passando por essa transição de provas e expiações para mundo de regeneração. A ceifa está ocorrendo à medida em que vamos desencarnando, como Jesus ensinou, os bons herdarão a terra, eles voltarão a reencarnar na terra, né? Os mansos herdarão a terra, porque a terra será um mundo melhor, um mundo regenerado. E os maus, os rebeldes, serão desterrados para planetas ainda em fase primitiva de evolução, onde reina, conforme alegoricamente nos diz Jesus, o pranto e o ranger de dentes. Eu até já ouvi falar de um orador espírita que existem naves no plano espiritual, assim, de até 80 quilômetros de extensão, que tem vários níveis de frequência vibratória que acolhem esses espíritos, o joio, né? Esses espíritos rebeldes, à medida em que vão desencarnando, e eles ficam nessas várias faixas evolutivas que tem essa nave, para depois serem encaminhados para esses mundos primitivos. E nós, né? Nós, aqui, a Jesus nos conta essa belíssima parábola que fala do contexto atual, desse mundo atual, de provas e expiações, passando para a regeneração, fala do joio e do trigo, né? O joio vai ser levado para outros mundos primitivos, o trigo poderá reencarnar na Terra. E nós, quem somos? Nós somos joio ou somos trigo? O trigo pratica o bem, obedece às leis de Deus. O joio pratica o mal, ou às vezes até é omisso diante do bem, né? Porque a gente lê no Livro dos Espíritos, não basta fazer o mal. Não fazer o bem também é um mal. Então, o joio é aquele que está afastado do bom caminho, afastado das leis de Deus. E tem um escritor espírita chamado Andrei Moreira, escreveu Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. E nesse livro ele comenta que os joios são aqueles que estão afastados das leis de Deus, estão desconectados de Deus. Deus está na nossa essência, Deus está em nós. Existe o Deus imanente e o Deus transcendente. O Deus transcendente é o Deus que criou tudo, né? É o nosso Pai Criador. Tudo que existe é obra sua. E o Deus imanente permanece em sua obra através das leis divinas que estão na nossa consciência, né? Lá naquele cumprimento, né, do a Namastê, o meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Isso significa que todos somos essências divinas, temos esse Deus imanente. Então, estar afastado de Deus é estar desconectado desse Deus que existe dentro de nós, é estar desconectado da nossa essência divina. Isso leva a um sentimento de perda, a um sentimento de falta, de ausência, a um sentimento de carência de toda a natureza, sobretudo afetiva. E quando existem realmente as carências externas, né? Então, alguém que vive assim uma vida com falta de afeto, com falta de cuidados, que vive numa condição socioeconômica precária, todas essas condições exteriores agravam esse sentimento que o espírito desconectado de Deus tem dentro de si, esse sentimento de perda, de falta, de vazio interior. E muitos preenchem essa perda, esse vazio interior, com a dependência de substâncias ou com a dependência de relações pessoais, né? Com a dependência a outras pessoas. Por exemplo, tem gente que passa a apresentar quadros de compulsões ou de dependências emotivas, afetivas, de dependências sexuais, de viciações, as mais diversas. É uma tentativa de preencher
esse vazio que se estende dentro de si por ser o joio, por estar desconectado de Deus. O espírito Homero, no livro O Homem Sadio, ele é psicografado por dois médiuns, Alcione Reis Albuquerque e Roberto Lúcio Vieira de Souza. Homero diz que quando o espírito se desconecta do Pai, né, isso por conta da sua rebeldia, se sente falido, porque no fundo sabe que sem a fonte, que é Deus, ele não é nada. Sem Deus nós não somos nada. E para bastar-se a si mesmo, esse joio, fecha-se em torno de si, assim como uma concha. E ele se fecha para se defender do mundo, porque para ele o mundo é uma ameaça, né? Ele fica se resguardando como se todos os recursos materiais fossem limitados, ou como se todas as suas possibilidades, né, um dia fossem se acabar, fossem falíveis. É o caso do egoísta que guarda tudo para si. Ele se guardando-se tudo para si, né, vivendo assim de uma forma egoísta, essa pessoa, esse joio, ele se fecha à troca com o seu semelhante, né, uma troca de crescimento, de ajuda mútua, e ele acaba ficando estagnado, estacionado, porque a vida social, a vida fraterna, a vida solidária, são propulsores do nosso progresso pessoal e também são propulsores do progresso coletivo de toda a humanidade. E o Espírito Homero fala que o egoísmo tem por origem esse sentimento de falta ou de perda quando estamos afastados de Deus. Nessa situação, nós acumulamos falhas, nós não assumimos a nossa responsabilidade diante dos nossos deveres, e aí, lá no fundo, vem o sentimento de culpa, de vergonha, que a gente sabe, né, que tem obrigações a cumprir e não cumpre, é aquele conflito entre o que devo e o que faço. Enquanto nós não reconhecermos as nossas falhas, diz o Andrei Moreira, nós vamos ter aquele sentimento de autossuficiência. Ah, eu me basto. Ah, eu não preciso de ninguém. Quer dizer, se afasta, né, do convívio social. E a gente também aprende nas obras da codificação que essa culpa que cada um acaba alimentando por não cumprir os seus deveres, por estar afastado de Deus, depende do grau de intencionalidade, do grau de evolução espiritual de cada um. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 77, a gente aprende que não há culpabilidade em não havendo intenção, ou quando não há uma consciência perfeita de que estamos praticando o mal, né? Não se sabe bem, né, a diferença entre o bem e o mal naquela questão. Mas se houve a intenção de fazer o mal, aí surge a culpa. Mais cedo ou mais tarde, a consciência nos acusa. E aí ela fica nos acusando para que possamos reparar esse mal cometido, né? Buscar a reconciliação, seja conosco, seja com Deus, seja com o próximo. Às vezes a gente acaba se prejudicando também, né? Por exemplo, no caso de suicídio, né? É um atentado contra as leis de Deus. E Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele também ensina que entre o arrependimento é uma culpa sadia. É quando a gente reconhece a falha e tem a intenção de reparar. Então, entre esse arrependimento, esse reconhecimento e a reparação, que é a reconciliação, há um período de sofrimento, ensina Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Então, esse período de sofrimento é a expiação. Mas esse sofrimento não é castigo de Deus.
é a consequência do nosso desvio do caminho do bem. A culpa sadia é o reconhecimento do erro que leva ao desejo de reparação para que possamos retornar ao caminho do bem, para que possamos nos reconectar com Deus, a nossa essência interior. E Allan Kardec também escreve que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, primeiro a gente se arrepende, reconhece o erro, aí a gente tem o desejo de reparar, a gente, né, fica naquele sofrimento, né, naquela transição, até chegar à reparação. Mas aí também o Allan Kardec explica, o arrependimento suaviza a expiação, suaviza o sofrimento, mas só a reparação é que vai anular o sofrimento, destruindo-lhe a causa, que é a nossa transgressão às leis divinas. Esse sofrimento pode ser um sofrimento físico, pode ser um sofrimento moral, pode ser que estejamos sofrendo agora, né, nessa vida, por coisas que fizemos nessa vida mesmo, ou em vidas passadas, ou pode ser que essa reparação venha a ocorrer no futuro, quando estivermos no plano espiritual, depois do desencarne, ou nas próximas encarnações. Outro sintoma do afastamento das leis divinas, né, quando somos o joio, diz o André Moreira, é uma recordação, uma nostalgia, uma saudade do colo de Deus, aquela alegoria da perda do paraíso, da expulsão do jardim do Éden, isso é uma alegoria, porque ensinam-nos os Espíritos, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Allan Kardec no livro A Gênese, que quando um planeta chega a um determinado nível evolutivo, aqueles espíritos que lá habitam e não acompanharam esse progresso, né, esse joio, chega um momento que eles vão atrapalhar o progresso da coletividade, né? É a época da colheita. Eles são transmigrados para outros planetas. Foi o que aconteceu há milhares de anos atrás, quando um planeta que gira ao redor da estrela Capela atingiu o nível de mundo de regeneração e os espíritos recalcitrantes, o joio, foram trazidos para o planeta Terra. Mas ficou neles, lá, né, na sua memória profunda, espiritual, essa recordação, essa nostalgia, essa saudade do colo de Deus, que é a perda do paraíso, do jardim do Éden, porque eles saíram de um mundo, as portas da fase de regeneração, e chegaram aqui no planeta Terra, milhares de anos atrás, um mundo que ainda era muito primitivo. E então essa recordação, ou nostalgia, é uma saudade da segurança, no fundo, né? É saudade da segurança e da integração com a fonte, com Deus. As religiões têm essa função de fazer a ligação com Deus. Mas esse autor, inclusive, comenta que há religiões que nos tornam dependentes de coisas externas, de ritos, até de ídolos, né? Né, algum sacerdote, algum guru, mas Jesus nos ensina a orar em secreto, no silêncio do nosso coração, sem intermediários, sem objetos exteriores, não precisa nem de igreja, nem de altares, nem de velas. Nós ainda precisamos disso porque ainda somos, né, espíritos muito materializados. Mas essas religiões são também um joio. Quem fala isso é o Caibar Schutel, no livro que ele escreve sobre as parábolas de Jesus, que essas religiões que visam a esse mercantilismo, né, essa troca de favores, elas também serão arrancadas da cultura do nosso planeta e serão, vamos dizer assim, queimadas igual o joio, vão desaparecer.
no mundo de regeneração, essas religiões interesseiras não sobreviverão. Outra questão é o medo que muitas pessoas têm do castigo de Deus. No passado, na época primitiva do nosso planeta, os homens, né, não entendiam a causa dos trovões, da chuva, o que era a lua, e temiam, por isso consideraram deuses. E esse temor ficou no inconsciente coletivo. Hoje já se sabe que a Lua é o satélite da Terra, que se sabe por que chove, por que troveja. Já temos explicações dentro das leis físicas, mas esse temor de Deus continua no inconsciente coletivo. E muitas pessoas têm ainda hoje uma visão antropomórfica de Deus, sabe? Deus seria semelhante ao homem, com inclusive características humanas, cheio de emoções, um Deus vingativo, punitivo, que carrega ainda essas imperfeições humanas. Por que isso acontece? Porque nós projetamos nossas imperfeições em Deus. O que não queremos ver em nós, inconscientemente projetamos no outro, nas outras pessoas ou até em Deus. E, além de tudo, nós ainda não entendemos esse infinito amor de Deus. Mas Deus, né, Jesus também nos ama tão incondicionalmente que tudo que nos acontece tem um objetivo maior. Nosso sofrimento não é castigo de Deus, então não precisamos temer a Deus, é colheita da nossa plantação, aquilo que pensamos, que sentimos, porque o sentimento é consciente. As palavras que dissemos, os atos que praticamos geram consequências, e quando são más, né, todas essas nossas escolhas, o sofrimento nos incita a retornar à ordem, ao equilíbrio. Por isso que André Moreira escreve que as leis de Deus são ordenadas e ordenadoras. Ordenadas, né? Elas definem a ordem e são ordenadoras, reconduzem à ordem, e o sofrimento é um dos recursos para nos reconduzir à ordem, ao caminho do bem. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos dando desculpas, justificativas. É culpa dos outros, né? Foi culpa deles, foi culpa do clima. Isso é um mecanismo de defesa da nossa mente para aliviar a nossa culpa. Isso está lá no inconsciente. A gente projeta no outro as nossas falhas. Por isso, o caminho é aceitar a responsabilidade pelas próprias falhas e partir para a ação no bem, né? Mas, às vezes, é mais fácil fingir, o problema não é meu, a responsabilidade não é minha, esse erro, né, não é meu, não foi culpa minha. Isso é ser o joio, fechar os olhos, né, aos próprios erros, é estar afastado de Deus, mas um dia, esse sentimento de culpa aflora, e aí é que surge o temor ao castigo de Deus, quando nós não conhecemos tudo que Jesus nos ensina, né? Que Deus é amor. Então, a gente, nessas condições, né, que a gente teme o castigo de Deus, a gente fica se justificando, fica se desculpando para não assumir as próprias falhas. E aí a gente se sente carente, se sente culpado, sente essa falta, essa saudade do paraíso perdido, e tudo isso gera revolta. Por isso, né, diante, né, desse quadro que nos apresenta André Moreira sobre as características psicológicas do joio e do trigo, daquele que está afastado de Deus, aquele que está conectado com Deus, que busca se melhorar. Nós, quem somos? Nós somos joio
ou nós somos trigo? Fica aí, né, uma reflexão para a gente fazer uma autoanálise e buscar a melhoria a cada segundo da nossa existência. Então, vamos fazer uma vibração cheia de amor a todo o nosso planeta. Àqueles que são joio, àqueles que são trigo, estejam no mundo terreno, estejam na pátria espiritual, que todos possam despertar, que todos possam caminhar em direção à luz, que todos possam trilhar essa jornada maravilhosa, a nossa encarnação, que possamos fazer o melhor uso da nossa encarnação, porque é tão difícil reencarnar, como dizem os espíritos. Então, vamos aproveitar da melhor forma essa encarnação. Então, vibramos por todos. Aqueles que estão passando por sofrimento, aqueles que estão passando por dificuldades de qualquer ordem. Vibramos também pelos benfeitores espirituais, pelos nossos mentores, pelo mentor dessa casa bendita que é o SEAC, por todos os seus trabalhadores, vibremos por nós e pelos nossos familiares. E pedindo a Deus e a Jesus que abram, possamos abrir os nossos olhos, que possamos perceber essa oportunidade magnífica de trilhar o caminho do bem. Nós pedimos o amparo do mais alto para que possamos nos tornar o trigo, que possamos nos conectar a Deus, nosso Pai, e que possamos agradecer também por essas oportunidades magníficas de estarmos aqui nesse planeta, nesse momento tão valioso de transição planetária. Nós agradecemos por todos os ensinamentos que nos chegam, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de estudo, pelos amigos. Agradecemos pela vida. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, uma boa noite.